Boa noite. Eu sou a Flora Elisa, arteterapeuta, e eu vou gravar novamente a aula porque houve um problema e não gravou do jeito que deveria ficar. Então, quem assistiu, né, eu estou aqui de novo. Para quem não assistiu, eu trabalho no CAPS, sou arteterapeuta no CAPS, com pessoas com transtorno mental. Eu sou formada em arte e educação. Tenho um curso de arte-terapia também, que eu sou professora e coordenadora, e eu fui convidada para participar desse projeto, que eu gostei demais. Então, vou começar. Projeto, né? É a arte-terapia e a criatividade, integrando saberes. E esse módulo, né, esse curso, é a arte ampliando o olhar para a sala de aula. Aqui está meu WhatsApp, minha conta no Instagram. Quem quiser depois entrar em contato, a gente está com um grupo, né, no WhatsApp. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode entrar em contato. Na medida do que possível, eu vou responder. Eu quero começar. Nós vamos falar de arte-terapia e arte-educação. E arte-terapia na arte-educação. Então, eu quero começar com essa frase da Anísia da Silveira, porque eu acho que ela esclarece muito bem tudo que a gente vai falar. Pintar aquilo que vemos diante de nós é uma arte. Diferente de pintar o que vemos dentro de nós. O que a gente pinta? Uma paisagem, uma releitura. Sim, estamos trazendo também o nosso emocional, mas de uma forma diferente do que se eu for pintar o que eu estou sentindo, a minha emoção, a minha percepção. Então, aí é que entra a arte-terapia. A arte é extremamente versátil, né? Pode ter caráter estético, educador, cultural, social, mas também terapêutico. Como instrumento terapêutico, é ferramenta que tem potencial curativo. O que é esse potencial curativo? Ah, fez arte, sarou de tudo? Não. A pessoa vai ter bem-estar, vai se sentir aliviada, né? Algumas, depende do que a pessoa tem, ela pode sarar, ela pode melhorar. Tem doenças que não curam, mas a pessoa se sente bem. Isso é um diferencial muito grande. Ela é utilizada em diferentes áreas da saúde, da educação, e na educação com diferentes abordagens e diferentes objetivos. Na saúde também. A arte, né, ela é utilizada desde a educação infantil, importante para o desenvolvimento do aluno, não só na disciplina da arte, né? Ela também interage com as outras disciplinas. Facilita o desenvolvimento psicomotor, como a Ana May coloca, estimula o processo criativo, criador, desenvolve discriminação visual e ajuda na comunicação.
Quem assistiu a live também já tem, a gente também tem uma conversa que está explicando outras coisas, outros caminhos, né, da arte na educação. Nós podemos perceber que na situação de ensino, ela permeia por uma reação dialética, uma troca, né? A dialética é um diálogo entre os envolvidos, uma troca intra e extrapsíquica, um processo onde tanto o professor quanto o aluno aprendem e ensinam, onde ambos estão envolvidos e, portanto, ambos se transformam. A gente sabe que se você tem uma relação, né, na sala de aula com os alunos, de qualquer idade que seja, a gente também está aprendendo. Né? Nem que seja aprender a ter paciência. Mas sempre uma coisinha que a criança traz, ou o adolescente, ou mesmo os adultos. Né? A gente não é detentora de todos os saberes. Então, se tem um momento onde tanto o professor como o aluno passam pelo processo de desenvolvimento, isso é uma aprendizagem também. E quando o professor se vê envolvido no processo, aprendendo a cada dia com seus alunos, pode ser através das questões que eles colocam, como pelo contato pessoal, né, nas relações. Então, se a gente tem esse olhar do desenvolvimento e da aprendizagem, o ensino vai se tornar muito mais interessante e desafiador, tanto para o professor quanto para o aluno, né? Toda relação humana, ela é mediada por fatores conscientes e inconscientes. É muito importante trazer o olhar para a relação professor-aluno. Estar-se consciente ou inconsciente desse fato. Isso tudo nos conduz a uma relação sobre a importância de um reconhecimento desse padrão de relacionamento para a situação pedagógica. O que quer dizer isso? Fator consciente e inconsciente, né? O consciente é aquilo que eu chego na sala de aula, vou dar aula, eu sei que eu tenho que dar essa matéria, eu sei que é difícil, tem 30, 40 crianças na sala de aula, eu tenho tempo X, uma matéria X para dar. Né? E se a gente for ver, o professor, ele é uma das poucas profissões e que trabalha com uma diversidade de pessoas muito grande, porque cada criança é uma, ou cada adolescente, ou cada adulto, com a sua personalidade, com o seu jeito de ser, com a sua cultura, não é que é diferente da nossa, ou da do professor que está ali dando aula. E a cultura, ela influi no jeito de aprender, no jeito de falar, de se expressar. Então, o inconsciente. Um exemplo fácil de entender, eu chego irritada para dar aula, cansada, irritada, tive uma confusão muito grande. Só que eu não percebo que eu estou irritada. Eu acho que eu estou bem. Não, resolvi, respirei, tá, estou bem. Mas tem um aluninho que percebe. Não é que ele fala, a professora está irritada. Não. Inconscientemente incomoda ele aquela irritação. E ele começa um comportamento diferente. Mas como não percebo que eu estou irritado, eu começo. É, não, o comportamento dele atrapalha. Atrapalha a aula, né? E às vezes eu lido de uma forma inadequada com essa criança ou com esse adolescente. Então, é muito importante, né, na arte-terapia, é esse olhar para a gente, o cuidar da gente, a autopercepção. E isso pode fazer toda a diferença no momento da aula. Então, eu estou falando, né? Como
eu. Peraí, deixa eu tirar aqui o que eu peguei. Como reconheço o mundo exterior? O que significa isso? Como que eu vejo esse mundo? É o meu jeito de ser, a minha personalidade. A minha personalidade é o jeito que eu vejo o mundo. A gente chama da minha porta de entrada para o mundo. Como que eu vou me relacionar com esse mundo, o mundo exterior? Isso parte, em si, como eu sou. Eu sou uma pessoa extrovertida, me relaciono com todo mundo, muito bem. Chego num lugar que eu não conheço ninguém, já vou conversando. Ah, me torno amigo de todo mundo. Ou eu sou uma pessoa introvertida. Fico assim no cantinho, né? Chego num lugar que eu não conheço as pessoas, eu fico mais no canto. Vou chegando devagarzinho, conheço um, conheço o outro. Qual dos dois está certo? Extrovertido ou introvertido? Os dois estão certos. Porque isso é como eu sou. Se eu sou extrovertido, eu sou assim que eu sou. E eu preciso ser respeitada por ser assim. Como se eu for introvertida, eu também preciso ser respeitada pelo que eu sou. O Jung, ele foi estudar esse jeito das pessoas. Por que as pessoas são diferentes? Por que tem pessoas que se entendem tão bem e outras que não se entendem bem? Então, eu vou trazer um pouquinho, né, a teoria do Jung. Então, ele chegou à conclusão que existem pessoas que ele chamou de pessoas que são pensamento. Né? Então, é uma forma muito básica, assim, bem simples, né? Vou dizer, eu não vou aprofundar aqui, mas uma forma fácil, mais fácil de entender seria quase que de uma caricatura ou um grande homem de negócios, né? O diretor de uma grande empresa. Então, quais são as facilidades da pessoa que tem esse jeito de ser, que é mais pensamento, mais racional? Então, ele funciona com a razão, primeira coisa, né? Pensamento lógico, uma pessoa de atitude. Tudo ele classifica. Isso, aquilo, assim. Mas também esse jeito de ser tem facilidade para todas essas coisas, mas dificuldade para as outras coisas. Então, vai ter dificuldade. Às vezes, para se expressar, fala de uma forma que não foi muito adequada, ou uma pessoa muito calculista, né? E qual que é a dificuldade das pessoas que são mais sentimentais, como também dificuldade para expressar os seus sentimentos. Ah, mas essa pessoa está errada? Não, essa pessoa é assim. É o jeito dela. Tá, não tem nem certo nem errado, é a personalidade. E se a gente levar para o lado da arte, da aula de artes, é uma pessoa que vai ter maior facilidade para trabalhar com giz de cera, com lápis de cor, canetinha hidrocor. Não, pega e desenha assim com maior tranquilidade. Então, pensem, né? Quem é assim? Quem de vocês é assim? Ah, não sei, eu pareço um pouco assim? Sim. Ou eu pareço muito? É lógico que todo mundo pensa, todo mundo funciona com a razão. Não é que assim, a pessoa só tem isso, né? Isso é o principal. É o jeito que ela olha o mundo. Ela já vai direto pensando racionalmente, né? Então, é um jeito de ser. Então, vocês vão pensando aí, se vocês são assim.
Então, eu vou trazer uma história para vocês, para a gente poder trabalhar. É, Antes, nós vamos fazer um relaxamento. Eu não vou pôr a música, porque as pessoas falam que às vezes a música não deu para ouvir direito. Então, vamos fazer uma coisa assim mais simples, para ficar mais fácil de vocês entenderem, porque eu não vou estar perto para poder responder, né? Então, eu optei por fazer assim. Então, vou desligar a música aqui. Sentem numa posição confortável, de preferência mais para a ponta da cadeira, para vocês poderem sentar bem em cima do bumbum. A gente tem dois ossinhos no bumbum chamam-se isquios. E esses ossinhos, eles, quando a gente senta em cima deles, automaticamente a gente endireita a coluna. Então, endireitando a coluna, abre o peito e a gente respira melhor. Ninguém dá conta de respirar tudo curvado, pressionando o pulmão, né? Nem oxigênio serve. Então, vamos endireitar, vamos começar fazendo uma respiração simples. Eu vou contar três e vocês respiram. Pode soltar, solta pela boca. Melhor ficar de olhos fechados, né? Quem quiser, quem não puder, não der conta de ficar de olho fechado, olha para baixo. É para você ter esse contato com você mesmo. Então, respira. Um, dois, três. Segura. Um, dois, três. E solta pela boca. Respira de novo. Um, dois, três. Segura. Um, dois, três. E solta. Solta pela boca. De novo. Respira. Um, dois, três. Segura. Um, dois, três. E solta. Um, dois. Mentalmente, procure sentir o corpo, começando pelos pés, pelas pernas, quadril, as mãos, braço, tórax, pescoço. Deixa o ombro longe da orelha, a cabeça. Vai relaxando e respira. Continua respirando. E vai pensando no corpo. Solta, libera, relaxa, descontrai. Imagine um foco de luz azul banhando seu coração. Solte-se. Se permita sentir isso. Agora, imagine um foco de luz dourada banhando do centro do corpo até a sua cabeça, ao alto da sua cabeça, assim como a testa, inundando gostosamente sua cabeça. Sinta a cabeça serena, o cérebro pleno, pleno de energia, oxigenando, muito lúcido. Agora, devagar, comece a mover os olhos fechados, os dedos dos pés, das mãos. Espreguiça bem gostoso. E eu vou contar uma história. Vocês pegam o material, né? Que é o material da primeira aula, que está lá no
no WhatsApp. Essa história também está lá. Então, sentem confortavelmente como vocês gostam de sentar para ouvir história. Cada um como gostar. Essa história chama-se O Caracol e a Roseira. É uma história do Anderson, Christian Anderson. Então, vamos lá. Era um jardim todo cercado de aveleiras, árvores da avelã. E para além do jardim ficavam os campos, os prados, onde pastavam as vacas e as ovelhas. No centro do jardim ostentava-se uma roseira em plena floração. Embaixo da roseira morava um caracol, que se tinha em grande conta. Esperem, esperem que chega a minha hora, dizia ele. Hei de fazer muito mais do que produzir rosas e avelãs, ou de dar leite como vacas. Eu espero muito de ti, disse a roseira. E quando será isso? Ah, leva seu tempo, leva. Mas tu estás sempre a trabalhar com tamanha pressa. Nem pode esperar curiosidade, despertar curiosidade em ninguém. Todos já sabem em que vais dar. No dia seguinte, o caracol lá estava quase no mesmo lugar, apanhando o sol, ao pé da roseira, que já começava a florescer. Os botões iam se abrindo em flores, sempre frescas, sempre novas. E o caracol saiu do meio da concha, esticou as antenas e voltou a encolhê-las. Tudo está como no ano passado. Não houve progresso em coisa alguma. A roseira ainda tem rosas. Ela não faz outra coisa. Passou o verão, o outono passou, e a roseira sempre dando botões e dando rosas, imperturbavelmente. Até que caiu a primeira neve. Agora era frio e chuvoso o tempo. A roseira inclinou-se para o chão e o caracol meteu-se terra dentro. Veio de novo a primavera. A roseira sobreviveu, floresceu de novo e o caracol saiu da terra. Agora não és mais do que uma roseira velha, disse ele. Já é tempo de ir secando. Já deste ao mundo tudo o que podias. Se isso valia coisa ou não valia nada, é questão que não tenho tempo para considerar. Mas o que é fora de dúvida é que não fizeste em teu próprio proveito. E assim, fora, terias produzido coisas muito melhores. Que dizes em tua defesa? Negarás isso? Não tardará muito a ser apenas uma vara seca. Compreendes o que eu digo? Tu me assustas, disse a roseira. Eu pensei nisso. Não mesmo. Parece que nunca te preocupaste muito em pensar. Mas nunca pensaste nestas coisas? Por que florescias? E de que modo florescias? Porque de uma maneira e não de outra. Não, eu desabrochava de alegria, porque era isso que eu sabia fazer. O sol e o ar me davam energias. E o orvalho cristalino e a chuva torrencial. Eu respirava, eu vivia. Do chão erguia-se uma força dentro do meu ser, de cima vinha sobre mim uma força. Sentia uma felicidade sempre nova, sempre grande, e tinha sempre que florescer, dar botões, dar rosas. Isso era minha vida. Ah, eu não podia fazer outra coisa. Sim,
levaste uma vida muito suave. É verdade, tens razão. Recebi tudo de graça, mas agora nada mais me será concedido. Mas tu que foste muito mais bem dotado do que eu, tens uma natureza meditativa, um espírito profundo, pensador, desses que hão de assombrar o mundo. Não tenho essa intenção, disse o caracol. Para mim, o mundo nada vale. Que me importa o mundo? Tenho que me ocupar comigo mesmo. E isso me basta. Não devemos, então, todos nós, dar o que há de melhor de nós? Não é nosso dever contribuir com aquilo que está em nosso poder? Sim, é verdade. Eu só tenho dado rosas. Mas e tu? Tu que tanto recebeste? Que deste ao mundo? Que vai dar-lhe ainda? Que eu dei? Que eu hei de dar? Que me importa dar? E de que serve isso? Não me interessa. Eu cuspo para o mundo. Continuas tu a dar rosas. Não podes fazer mais nada. A aveleira que dê avelãs, as vacas e as ovelhas que dêem leite. Cada um tem seu público. Tu tens o teu e elas têm cada um o seu. Quanto a mim, tenho meu público dentro de mim mesmo. E lá ficarei. O mundo para mim nada vale. Cuspo para o mundo. E o caracol encolheu-se para dentro da casa e fechou-a. Pena, exclamou a roseira. Mas por mais que eu desejasse, não poderia entrar para dentro de mim mesma. Tenho que brotar sempre rosas. As pétalas caem, o vento as leva para longe. Mas eu vi uma menina, não, uma de minhas rosas, dentro do livro de orações da minha dona. Vi que uma de minhas rosas no peito de uma moça linda. E vi também outra receber um beijo dos lábios de uma criança, transportada de alegria ao vê-la. Tudo me fez bem. Foi para mim uma verdadeira bênção. E é uma das mais belas recordações de minha vida. E a roseira continuou a florescer na sua inocência. E o caracol recolheu-se para sua casa viscosa. O mundo nada valia para ele. Os anos foram correndo. O caracol era pó no pó. A roseira, terra na terra. A rosa seca, imprensada no livro de orações, também desfez-se em pó. Mas no jardim floresceram novas roseiras. E no jardim cresceram outros caracóis. E eles se recolhiam dentro da casa, cuspindo desdenhosamente. O mundo não valia nada para eles. Valia a pena ler também a história deles? Não, ela seria muito diferente. Acabou-se a história. Quem quiser que conte outra. Agora vocês vão pegar o material, né, que é o giz de cera, ou canetinha, ou lápis de cor, a folha de papel, e vocês vão fazer um desenho daquilo que o que foi mais importante da história. Pode ser que gostou, que não gostou, mas aquilo que ficou aqui. Ou, nossa, essa história me lembrou uma coisa assim. Pode ser isso também, pode desenhar o que lembrou. Ai, não consigo lembrar nada. Então, desenhe aquilo que você gostou, que você não gostou da história.
Vocês têm um tempo, né, que vocês precisarem para desenhar. Aí, quando vocês acabarem de desenhar, vocês vão pôr o desenho de lado. Pode ser pegar uma outra folha, escrever num canto do próprio papel. Quem está com papel A3, né? Mas pode, mesmo quem tem papel A3, pode pegar uma outra folha e escrever. Mas vocês vão escrever uma escrita diferente. Na arte-terapia, a gente chama de escrita criativa, mas é uma escrita livre. É uma escrita que vocês não vão se preocupar se escreveu corretamente, se a palavra está escrita com S ou com Z. Não se preocupem com a ortografia, não se preocupem se vai ter vírgula, se não vai ter vírgula, se as letras vai ser possível entender ou não. É uma escrita solta, é uma escrita que vai trazer as questões que vêm de dentro de vocês. Quando vocês acabarem de escrever essa escrita, e não usem borracha, porque a borracha ela é como uma censura, e nem para fazer o desenho, porque na vida nada se apaga, tudo se transforma. Quando vocês acabarem, vocês podem dar um título para esse trabalho. Aí vocês vão parar o vídeo, o desenho, sem parar, né? Fazer a escrita. Depois vocês vão ler essa escrita para vocês. Vocês vão pensar. Né? Aí vocês vão ligar o vídeo de novo para poder dar continuidade. Quem quiser colocar lá no grupo o trabalho que foi feito antes do próximo módulo, seria muito interessante, porque vocês vão olhar o trabalho das pessoas que estão lá e vocês também podem participar. Se quiser colocar a escrita, se quiser resumir a escrita, para que todo mundo saiba. Se não quiser falar da escrita, não tem problema nenhum. Tá? Mas na hora de escrever está difícil, eu não sei, não estou lembrando nada. Escreve, não estou lembrando nada. Minhoquinha, 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 que vocês vão ver que as coisas acontecem. Tá certo? Então, vocês vão desligar o vídeo agora e vão fazer o trabalho. Oi, todo mundo de novo de volta, né? Então, no momento em que a gente estava todos juntos, as pessoas foram colocando sobre o seu trabalho, a gente foi ouvindo, foi comentando. Aí eu fui pontuando. Existem duas formas da gente fazer esse trabalho. Na escola, vocês vão trabalhar o conto. Pode ser esse conto, um conto de fadas, pode ser um, um conto que vai falar sobre a África. Então, vamos estudar a África, mas antes eu trago uma história sobre a África. Então, vocês vão pedir para as crianças falarem sobre o desenho sobre a África. Então, nós estamos trabalhando na escola. Mas, lembrando o que a gente falou anteriormente, a emoção, o emocional vem junto. Então, na arte-terapia, que é uma terapia, nós vamos trabalhar essa emoção que veio. O que me lembrou? Me lembrou da minha avó, que eu gostava tanto, foi ela que me criou. Então vamos falar dessa avó. Se a pessoa ainda não fez o luto, vamos trabalhar esse luto. E assim, o que for aparecendo. Agora, na sala de aula, essa emoção também vem. Então, aquela criança que estava quieta desenhando, de repente ficou impossível. Então, se o professor está atento, ele vai dizer: alguma aconteceu ali.
são muitas crianças, mas os professores conhecem as crianças que eles têm. Se a criança muda de comportamento, ele percebe. Então, já muda o olhar para aquela criança. Não é, está atrapalhando a aula, pode sair da aula, né? Pode dar até vontade de falar para sair da aula. Mas o que aconteceu? Né? O que foi que essa história, que essa questão trouxe? Chama a criança, conversa com a criança, a outra pessoa conversa. Às vezes é o suficiente, às vezes precisa encaminhar para terapia. Mas então, essa é a diferença do olhar. Porque vocês estão vivenciando isso, vocês estão trazendo questões. Podem trazer questões alegres, né? Pode lembrar, nossa, teve um momento tão gostoso, eu fui conhecer uma plantação de rosas, é um lugar lindo, maravilhoso, nunca mais eu esqueci isso. Então eu trouxe um momento bom, mas pode vir uma dor, uma raiva muito grande. Então, isso eu acho que é uma questão muito, muito importante que a gente discutiu no grupo, né? Então, se a gente for olhar o caracol, como que é esse caracol? Ele acha que tem toda a razão de tudo. Ele é uma pessoa introvertida, uma pessoa não, né? Um caracolzinho. Introvertido, fechadinho lá na casa dele. A roseira se expõe para o mundo, doa, dá as pétalas para o vento levar. Então, olha como eles são diferentes. Né? Um tem muita dificuldade de ver, de compreender o mundo do outro. A roseira é toda sentimento. A roseira, ela acha que a vida tem que ser como ela é. E o caracol, então, acha que ninguém pode ser diferente. Pouco se ligando para o mundo, mas ninguém pode ser diferente dele. Todo mundo tem que pensar como ele, agir como ele. Na roseira, não. Tá tudo bem, as pessoas são diferentes, mas eu estou na minha, gosto de doar minhas pétalas e tudo bem, minhas flores, e tá ótimo. E o caracol, ele não aceita nada, ele acha que conhece tudo, que sabe tudo. Então, nós temos dois tipos diferentes de estar no mundo, de olhar o mundo. Nunca eles vão chegar numa coisa. Mas o que a gente aprende? Que a gente não pode julgar o outro, porque o outro não pensa como eu não posso julgar ele. Então, é, pensem bem como é que vocês se sentiram, como é que foi fazer? Foi difícil usar o lápis de cor, a canetinha, o giz de cera, eu não sei o que vocês usaram. Foi difícil fazer o desenho? Escrever. Conseguir escrever uma escrita solta, uma escrita assim, bem tranquila, ou eu não consegui? Não tem nada de errado se você não conseguiu. Ai, foi super chato. Assim, nossa, detestei esse jeito. Tudo bem, porque não é o seu jeito que é melhor para você. Então, não significa que você está errada ou errado, né? Não falando errado porque no dia do curso só tinham mulheres. É, mas na sala de aula a gente não consegue fazer isso. Tá? Então, o que é o grande caminho, né? Hoje, a gente já tem muitas escolas usando o mindfulness, que é a atenção focada. Então, a criança chega, o adolescente faz uma respiração, trabalha alguma questão. Por quê? Porque quando chega na sala de aula, nem o professor deixou ainda que estava em casa, confusão de casa. Você tem que arrumar criança ainda, arrumar criança da café da manhã, arrumar lanche para arrumar para a escola, trocar de roupa, pôr no carro todo mundo, deixar a criança e trabalhar. Sua cabeça não chega no lugar. E a da criança também não, porque você não sabe o que aconteceu em casa.
Quantas questões de violência a gente tem, que essas crianças têm. Então você está aqui falando e a cabecinha está lá, ó. Ah, porque nasceu meu irmão, minha mãe não gosta mais de mim, porque tem um neném chato na minha casa. Então, é lógico, vocês não vão fazer um relaxamento como esse, longo. Aqui nós estamos cuidando de vocês. E, ao mesmo tempo, vendo formas que a gente pode aproveitar isso na sala de aula. Então, pode ser uma história curtinha, tem muitas histórias curtas. Tem muitas histórias do Pedro Malazarte, elas são muito engraçadas. Então, você conta uma historinha, quer dizer, rapidinho, se é engraçado, então não prestar atenção. Então, você trouxe o foco. Você trazendo o foco, fica muito mais fácil de você dar aula depois. E também perceber, que a gente discutiu isso também, que dependendo do que o material que você traz, as crianças se agitam. Mas isso é natural. Porque as questões. Ah, e a gente trabalhou também, a gente conversou também, que quando você está ali quietinha, sentada desenhando, você não está só desenhando, o seu corpo também está em ação. É muito mais fácil perceber isso quando você pega uma criança bem pequenininha, 2 anos, né? Que você dá um lápis para ela e ela desenha na folha, vai o bracinho, vai lá longe de volta. Ela usa todo toda essa extensão do bracinho dela. Vocês não estão usando toda a extensão, mas o corpo está falando. Pessoas que estavam tensas antes de começar, aí foi desenhando, o corpo foi relaxando, a fisionomia foi ficando mais suave, outras foram ficando incomodadas. Não tá bom, isso aqui tá chato, isso aqui tá difícil. Então, mas tem um monte de criança na sala de aula. Sim, vocês conhecem as crianças. Não é o primeiro dia de aula, né? Então, se a criança muda, a gente percebe. Então, isso tudo vai deixando o professor alerta. Nossa, esse material do Agir lá, meu Deus, virou um caos a sala. Que ela traz emoção, traz muita energia, né? Então, tudo isso a arte-terapia proporciona para que vocês consigam dar uma aula muito diferenciada. E, como eu coloquei, eu já fiz até uma pesquisa, não uma pesquisa, né? Liguei para as pessoas, né? Quem estava na sala de aula, né? Como é que foi, como é que está sendo trabalhar depois de fazer o curso de arte-terapia? Todas as pessoas falaram que melhorou a maneira de dar aula, o relacionamento com a classe, a atenção na classe. Então, aqui são dicas, né, que eu posso dar para vocês. A perguntar se posso usar essa história na sala de aula? Pode. Mas qual é o objetivo de usar essa história? Essa história foi trazida para vocês porque eu tenho um objetivo. Nós estamos trabalhando jeitos de ser. Então, se eu vou dar uma aula sobre matemática, eu posso trazer uma história que fale alguma coisa relacionada à matemática, se é de história, relacionada à história, geografia, aos países, e assim, tem história é o que não falta nesse mundo, né? Tem histórias curtas, eu posso resumir a história. Então, essa proposta que a gente trouxe, a gente discutiu algumas coisas sobre isso, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Né? Vocês lembram de dar o título? Se vocês mandarem para mim, eu vou adorar. Vocês põem lá o título, pelo menos, se não quiser mandar escrita. E depois vocês vão escrever uma palavra embaixo, na folha de vocês, que vai resumir toda essa experiência que vocês tiveram. Essa palavra que a gente pede para escrever ajuda a organizar os sentimentos. E se aconteceu para alguém vir sentimentos que ficou muito mexido, alguma coisa, traz essa palavra. Mas para mim foi tudo bem. Tudo bem, então põe a palavra, tudo bem, não tem problema. Mas coloquem a palavra, é importante.
É, eu acho que é isso. Podem colocar alguma coisa que eu vou respondendo para vocês. Né? Teve pessoas que escreveram. Ah, outra coisa. Ah, mas eu não sei desenhar. Não sou boa no desenho, não tem problema. Não é isso que está importando. O que está importando é o que aconteceu, o que eu trouxe, o que eu lembrei. Se for na sala de aula, o que é que nós vamos conversar sobre? Nós não vamos conversar se o desenho ficou bonitinho ou feio. Ah, mas eu estou fazendo uma releitura. Ah, então tá. Mas eu vou conversar, você não desenha bem? Não, eu dei conta, a pessoa deu conta de fazer aquilo. Então vamos conversar sobre aquilo que ela trouxe. Você gosta desse quadro? Você gosta desse estilo? Como é que foi? O dia horroroso. Nossa, amei, foi delicioso. Eu não sei desenhar flor, não, mas ai, ficou ótimo. Então, cada pessoa, cada um tem um sentimento, uma relação. Então, tem a relação com o material e tem a relação com o que foi pedido também. É porque se eu trago o que eu estou pensando, é bem diferente do que a professora falar, faça isso. Aí eu ainda tenho que entrar em contato com coisas além de mim. Né? Então, tudo isso são dicas que a gente vai conversando, né, para que vocês fiquem melhores e também deem uma aula mais gostosa, mais tranquila, né, e que a classe também corresponda melhor. Né? Essa é a nossa intenção. Então é isso. Falando assim rapidinho, fica tudo curtinho, né? Mas eu espero encontrar todos vocês, que acho que eu já encontrei, e outras pessoas também que chegarem, né? Que não puderam assistir essa aula pessoalmente, porque pessoalmente vocês vão poder perguntar, vão poder tirar dúvidas, a gente teve um momento de trazer coisas assim importantes. Eu trabalho assim, que isso é uma coisa legal de fazer, e de trocar, né? Que isso é fundamental num curso. Eu acho que o momento da troca, que é a hora do lanche, né? Que é a hora que todo mundo vai, conversa, se conhece. Então, ele é um momento fundamental. A gente não tem a hora do lanche, mas tem a hora da conversa. Né? Depois que a gente terminou tudo, a gente começou a trocar ideias e foi muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado e que essa gravação dê certo. Tchau.